jovem no templo antigo, sabedoria que o céu enviou. Jesus, luz para o mundo inteiro. Nas colinas suaves, amplas e silenciosamente ondulantes de Nazaré, onde a terra parecia respirar em harmonia com o céu, a manhã nascia devagar, quase como uma oração sussurrada entre o mundo visível e o invisível. Uma brisa leve e fresca deslizava pelas encostas cobertas de verde, tocando cada folha, cada ramo, cada pedra antiga com uma delicadeza quase celestial. O ar carregava um perfume profundo, uma mistura rica do aroma terroso da terra úmida com a doçura madura das oliveiras centenárias, cujos troncos retorcidos contavam histórias de gerações esquecidas pelo tempo. Essas árvores não eram apenas árvores, eram testemunhas silenciosas de séculos, firmes como guardiãs de segredos eternos, suas sombras se estendendo sobre o chão como braços protetores. Ao longe, as vinhas se espalhavam em fileiras organizadas, pesadas com cachos de uvas maduras que brilhavam sob a luz suave do amanhecer, como pequenas joias naturais penduradas pela criação. O sol, ainda tímido, começava a surgir no horizonte. Seus primeiros raios dourados atravessavam as folhas com suavidade, criando feixes de luz que pareciam dançar no ar antes de tocar a terra avermelhada. Cada partícula de poeira suspensa brilhava por um instante, como se o próprio céu estivesse descendo lentamente para abraçar o mundo. Era nesse cenário de beleza simples e sagrada que se erguia uma casa modesta. Construída com pedras claras, levemente irregulares, moldadas pela mão humana mas marcadas pelo tempo, a casa carregava em si a essência da humildade. O telhado de madeira, desgastado pelo sol e pelas estações, rangia suavemente quando o vento passava, como se murmurasse antigas canções esquecidas. Mas apesar de sua simplicidade, havia algo naquele lugar que o tornava extraordinário. Não era a estrutura, era o que habitava dentro dela. Ali vivia uma família pequena, silenciosa, profundamente devota, um lar onde cada gesto, cada palavra, cada respiração parecia estar conectada a algo maior, algo eterno. José despertava antes mesmo que o sol tocasse completamente a terra. O silêncio da madrugada ainda envolvia tudo quando ele se levantava. Seus movimentos eram firmes, mas cuidadosos, como alguém acostumado a respeitar o ritmo da vida. Suas mãos, fortes, marcadas, endurecidas pelo trabalho diário, carregavam as cicatrizes invisíveis de anos dedicados à construção, ao esforço, à provisão. Ao sair para seu pequeno ateliê ao lado da casa, o cheiro da madeira o recebia como um velho amigo. Ali, naquele espaço simples, cercado por ferramentas gastas e pedaços de madeira alinhados contra a parede, ele começava seu trabalho. O som do serrote cortando a madeira rompia o silêncio da manhã, seguido pelo ritmo constante do martelo. Cada batida ecoava com uma cadência quase hipnótica, não apenas um som de trabalho, mas de propósito. A madeira recém-cortada liberava um aroma fresco e vivo, preenchendo o ar ao redor. Pequenas partículas de serragem flutuavam sob a luz dourada que agora começava a entrar, criando uma atmosfera quente, quase acolhedora. Dentro da casa, Maria já estava desperta. Seus passos eram suaves, quase imperceptíveis, enquanto se movia pela cozinha simples. Seu manto caía delicadamente sobre os ombros, acompanhando cada movimento com leveza. Ela trabalhava em silêncio, mas não em vazio. Seus lábios murmuravam uma canção baixa, uma melodia simples, carregada de fé. Enquanto misturava a farinha com água e azeite, suas mãos se moviam com cuidado e precisão, como alguém que entende que até os menores gestos podem carregar significado.
O cheiro do pão começando a assar lentamente se espalhava pelo ambiente, misturando-se ao aroma do azeite e ao calor suave do forno. Era um cheiro que confortava, que abraçava, que transformava aquele espaço simples em um verdadeiro lar. E então, entre esses dois mundos, o trabalho silencioso do pai e o cuidado amoroso da mãe, estava o menino. Jesus, apenas 12 anos. Mas havia nele algo que não podia ser explicado apenas pela idade. Seus olhos eram profundos, não apenas na cor, mas na essência. Havia neles uma serenidade incomum, uma calma que parecia vir de um lugar além deste mundo. Quando ele observava algo, não era com curiosidade passageira, era com atenção plena, como se estivesse absorvendo não apenas o que via, mas o significado por trás de tudo. Descalço, sentindo o frescor da terra sob seus pés, ele caminhava lentamente até o ateliê de José. Parava ao lado do pai. Observava, em silêncio. O som da madeira sendo moldada preenchia o espaço entre eles, mas não havia necessidade de palavras imediatas. Era um silêncio confortável, profundo. Até que ele falava. E quando falava, não soava como uma criança comum. Pai, sua voz era suave, mas clara. Por que a madeira se curva antes de quebrar? José continuou trabalhando por um segundo, talvez 2, antes de perceber que aquela pergunta não era simples. Jesus continuou, seus olhos fixos no movimento das mãos do Pai. Será que o Criador a fez assim, para que ela suporte o peso antes de se partir? Como um pai suporta o peso de seus filhos, mesmo quando é difícil? O martelo parou no ar. O tempo pareceu desacelerar. José respirou fundo, limpou o suor da testa com o dorso da mão. E então olhou para o menino. Havia um sorriso em seu rosto, mas não era apenas orgulho. Era algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. Um respeito silencioso, um leve temor. Como se, naquele instante, ele sentisse que estava diante de algo que ultrapassava sua compreensão. Na porta da casa, Maria observava. Ela havia parado o que estava fazendo. Seus olhos estavam fixos no filho. E, lentamente, se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de lembrança, de reverência. Aquela voz, aquelas palavras, despertavam dentro dela ecos de um momento que nunca a deixou, a visita do anjo, a promessa impossível, o chamado divino que mudou sua vida para sempre. Ela não dizia nada, apenas guardava cada detalhe, cada instante, como alguém que sabe que está vivendo algo que um dia será lembrado por gerações. Do lado de fora, a vila de Nazaré despertava completamente. O som da vida começava a crescer, passos apressados, vozes conversando, crianças rindo. Mulheres caminhavam com jarros sobre a cabeça, equilibrando-os com graça enquanto conversavam entre si. Homens se reuniam sob a sombra das figueiras, discutindo as escrituras com seriedade. O cheiro de pão fresco, frutas maduras e terra aquecida pelo sol se misturava no ar. Jesus fazia parte disso tudo. Ele corria com outras crianças, participava das brincadeiras, sorria. Mas havia sempre algo diferente. Quando surgia um conflito, ele não se afastava. Ele se aproximava. Sua presença trazia calma. Suas palavras, mesmo simples, carregavam uma sabedoria que tocava o coração dos outros. As brigas cessavam, não por imposição, mas por compreensão. Ao cair da noite, a vila desacelerava. O céu se enchia de estrelas. O ar ficava mais fresco. Dentro da casa, uma pequena lamparina era acesa. Sua luz tremulante criava sombras vivas nas paredes de pedra, dando ao ambiente uma sensação quase mística. E ali, no silêncio, Jesus começava a recitar os salmos. Sua voz era pura, profunda, carregada de uma paz que não podia ser explicada. Cada palavra parecia ecoar além das paredes, além da casa, como se estivesse sendo ouvida em um lugar muito mais alto. Maria e José o ouviam em silêncio.
Seus corações sabiam, mesmo sem entender completamente. Eles sabiam, mas ainda assim, continuavam. Vivendo, ensinando, amando, como qualquer família faria, sem perceber, sem imaginar, que o próprio Messias prometido dormia sob o mesmo teto, respirava o mesmo ar, crescia diante de seus olhos. E então, chegou o tempo da Páscoa. E com ele, uma mudança no ar, uma expectativa, um chamado, algo que estava prestes a acontecer, e que mudaria tudo. Nas ruas sagradas de Sião, o menino se perde na multidão, mas o Pai o guarda em seu As muralhas de Jerusalém começaram a aparecer no horizonte de forma lenta, quase solene, como se a própria cidade estivesse se revelando aos poucos, guardando sua grandeza para o momento certo. Sob a luz intensa do sol da tarde, as pedras claras refletiam um brilho dourado, como se tivessem sido tocadas pelo próprio céu. À distância, Jerusalém não era apenas uma cidade. Era um símbolo vivo, o coração pulsante de um povo, o lugar onde o invisível parecia mais próximo do que nunca. À medida que a caravana avançava pelas estradas poeirentas, o ritmo dos passos aumentava, impulsionado por uma emoção coletiva que não precisava ser dita. Havia algo no ar, uma mistura de expectativa, reverência e alegria, que fazia o coração bater mais forte dentro do peito de cada peregrino. E então, o templo, erguendo-se acima de tudo, dominando a paisagem com uma presença que impunha respeito imediato. Suas estruturas grandiosas pareciam tocar o céu, e suas paredes refletiam a luz como se carregassem dentro de si a própria glória de Deus. Não era apenas uma construção, era o lugar onde o povo acreditava que o Senhor habitava entre os querubins, um ponto de encontro entre o humano e o divino. Quando a caravana finalmente entrou na cidade, o silêncio deu lugar ao som intenso da vida. Jerusalém estava cheia, cheia de vozes, de passos, de orações, de histórias. Pessoas de todos os lugares se misturavam pelas ruas estreitas e pelas praças abertas. Havia homens ricos, vestindo mantos bordados com fios delicados, e havia camponeses simples, com roupas gastas pelo tempo e pelo trabalho. Havia idosos caminhando lentamente, apoiados em seus cajados, e crianças correndo despreocupadas, suas risadas cortando o ar como pequenas notas de alegria. O cheiro era forte, marcante. O incenso queimava em abundância, subindo em espirais suaves que se perdiam no céu. Misturava-se ao cheiro dos animais, especialmente dos cordeiros, levados cuidadosamente para o sacrifício, criando uma atmosfera densa, quase palpável. Ao fundo, os levitas cantavam. Suas vozes ecoavam pelas escadarias do templo, profundas, harmoniosas, carregadas de devoção. Era como se cada nota atravessasse o coração de quem ouvia, lembrando a todos do propósito daquela jornada. No meio de tudo isso, Jesus caminhava. Seus passos eram tranquilos, mas seu olhar estava fixo, preso ao templo. Havia algo ali que o atraía de forma irresistível, não como um visitante, mas como alguém que reconhece um lugar familiar. Como se, no mais profundo de sua essência, ele já soubesse que aquele espaço tinha um significado maior do que qualquer um ali poderia compreender. Durante os dias da festa, a família viveu cada momento com devoção. Participaram dos rituais, ofereceram sacrifícios, elevaram orações. À mesa, reunidos com parentes e conhecidos, o pão ázimo era partido com cuidado, o vinho era servido em silêncio respeitoso, e as histórias antigas eram recontadas mais uma vez, histórias de libertação, de milagres, de um Deus que nunca abandona seu povo. Jesus estava ali, sentado, presente,
mas, ao mesmo tempo, distante. Seus olhos, por vezes, se perdiam em pensamentos profundos. Não havia distração neles, havia contemplação. Como se sua mente estivesse conectada a algo invisível, a algo eterno, algo que ninguém mais à mesa conseguia ver. Maria o observava, sempre. Seus olhos acompanhavam cada gesto do filho com uma ternura silenciosa. Mas, por trás desse amor, havia algo mais: lembranças. Belém, a noite fria, a manjedoura, a luz que brilhou no céu, a voz do anjo, tudo ainda vivia dentro dela. E, ao olhar para Jesus agora, sentado à mesa, tão jovem, e ao mesmo tempo tão profundo, seu coração sentia que havia algo se aproximando, algo que mudaria tudo. José, por outro lado, permanecia vigilante. A multidão era grande demais. As ruas, estreitas demais. O movimento, intenso demais. Sua mão, firme e protetora, frequentemente repousava sobre o ombro de Jesus, guiando entre as pessoas, garantindo que ele permanecesse seguro. Havia uma responsabilidade constante em seu peito, silenciosa, mas inegável. Ele não permitiria que nada acontecesse ao menino. Os dias passaram rapidamente, como um sonho. O pátio dos gentios estava sempre cheio, vibrando com o movimento contínuo de pessoas entrando e saindo. Os sacerdotes trabalhavam sem cessar, oferecendo sacrifícios sobre o altar. O som das trombetas de prata ecoava pelo ar, marcando cada momento sagrado com precisão. O templo respirava vida, e Jesus passava horas ali. Sentava-se próximo aos mestres da lei, à sombra das grandes colunas de pedra, onde os rabinos ensinavam. Ele não falava muito, apenas ouvia. Mas não era uma escuta comum. Seus olhos estavam atentos. Sua mente absorvia tudo. Cada palavra, cada interpretação, cada detalhe. Era como se ele estivesse reunindo peças, construindo algo dentro de si. Seus pais, ocupados com as obrigações da festa e confiantes na presença de parentes próximos, acreditavam que ele estava seguro. Era comum. As crianças circulavam. Os grupos se misturavam. Nada parecia fora do lugar. Até que chegou o dia da partida. A cidade começou a se esvaziar lentamente. As caravanas se organizavam mais uma vez, preparando-se para o retorno. Havia cansaço nos corpos, mas também uma paz tranquila nos corações. A sensação de missão cumprida, de bênçãos recebidas. José e Maria caminharam à frente do grupo. Conversavam em tom baixo, refletindo sobre os dias vividos. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons profundos de laranja, dourado e vermelho. A estrada se estendia diante deles, coberta por uma camada fina de poeira que se levantava suavemente a cada passo. Tudo parecia em perfeita ordem. Até que, algo mudou, de forma repentina. Quase imperceptível no início, mas suficiente para alterar tudo. Maria parou. Seu corpo ficou imóvel por um instante. Seu coração acelerou. Um vazio estranho surgiu dentro dela, uma sensação que nenhuma mãe ignora. José, sua voz saiu baixa. Frágil. Onde está Jesus? As palavras pairaram no ar. José virou-se rapidamente. Seus olhos começaram a procurar, primeiro com calma, depois com urgência. Eles olharam ao redor. Chamaram discretamente. Esperaram uma resposta. Mas não veio. Começaram a perguntar. Primeiro aos parentes. Depois aos amigos. Depois a qualquer pessoa próxima. Você viu Jesus? Ele está com vocês? Quando foi a última vez que o viram? As respostas vinham, uma após a outra, negativas. O menino não estava ali. E naquele instante, o mundo deles pareceu desabar. O coração de Maria apertou com uma dor profunda, quase física. Sua respiração ficou irregular, e seus olhos se encheram de lágrimas que começaram a cair sem controle. Sua mente foi invadida por pensamentos, lembranças, medos.
todos ao mesmo tempo. José tentou manter a calma. Tentou, mas por dentro, o desespero já havia começado a crescer. Sem hesitar, tomou uma decisão firme: eles voltariam. Agora, imediatamente. O caminho de volta parecia diferente. Mais longo, mais pesado. Cada passo carregava ansiedade. O sol desapareceu completamente, e a noite caiu sobre eles como um manto escuro e silencioso. As estrelas surgiram no céu, mas não traziam conforto. A cidade, agora parcialmente vazia, parecia estranha, quase desconhecida. Eles caminharam rapidamente pelas ruas, chamando, procurando, desesperados: Jesus, meu filho, onde você está? Suas vozes ecoavam entre as paredes de pedra, mas retornavam vazias. Procuraram nas hospedarias, nos mercados silenciosos, nas pequenas sinagogas, em cada canto onde havia uma mínima chance. Cada lugar trazia esperança, e cada esperança se quebrava. Maria já não escondia suas lágrimas. Seu coração de mãe estava em pedaços. José, ao seu lado, orava em silêncio. Chamava pelo Deus de seus pais. Pedia proteção. Pedia um milagre. Pedia que seu filho estivesse seguro. O medo crescia. A dor aumentava. A noite avançava. Mas ainda assim, lá no fundo, uma pequena chama permanecia acesa. Fé, frágil, mas viva. Eles não sabiam, não podiam imaginar. Mas naquele exato momento, o menino não estava perdido. Ele estava exatamente onde o pai o havia. No templo a luz divina desceu. O menino ensina o que ninguém entendeu. Sabedoria que o mundo nunca viu. 3 dias já haviam passado, 3 dias longos, pesados, quase intermináveis. O tempo já não parecia seguir seu curso normal. Cada hora carregava o peso de uma eternidade, cada momento arrastava-se como se o próprio mundo tivesse desacelerado diante da dor de 2 corações aflitos. Os pés de José e Maria estavam feridos dentro das sandálias gastas, a poeira de Jerusalém grudava em suas roupas e em seus rostos cansados, e o corpo já não respondia com a mesma força, mas o amor de pais não conhece limites. Era esse amor que os empurrava adiante, mesmo quando tudo dentro deles pedia descanso. A cidade, que antes brilhava com alegria e devoção, agora parecia um labirinto confuso e silencioso. As mesmas ruas por onde haviam caminhado com fé agora se tornavam caminhos de incerteza. Cada rosto desconhecido carregava uma pergunta sem resposta. Cada esquina trazia uma esperança que logo se desfazia. O som das pessoas, dos passos, das conversas, tudo parecia distante, como se estivesse sendo abafado pelo peso da angústia que dominava seus corações. Mesmo assim, algo dentro deles os puxava de volta para um único lugar: o templo. Como se, no fundo da alma, soubessem que ali ainda havia uma resposta. Subiram novamente aquelas grandes escadarias de pedra. Cada degrau parecia mais alto do que antes, mais pesado, como se exigisse não apenas esforço físico, mas fé. O coração de Maria batia forte, irregular, quase dolorido. José mantinha o olhar firme, mas seus olhos carregavam o cansaço de quem já havia procurado em todos os lugares possíveis. Ao entrarem nos pátios internos, um som diferente chamou sua atenção. Não era o barulho comum da multidão. Eram vozes. Vozes profundas, firmes, vozes de homens acostumados a ensinar, a debater, a interpretar as escrituras. Era o som dos doutores da lei, reunidos como sempre, discutindo as verdades antigas da Torá. Mas havia algo diferente naquele som. Algo inesperado. José e Maria avançaram alguns passos, guiados por aquela sensação estranha, quase inexplicável.
E então, ao se aproximarem mais, ao olharem para dentro daquele círculo de homens respeitados, eles o viram. Ali, sentado no meio deles, cercado por mantos elegantes, rostos envelhecidos pelo tempo e pela sabedoria, estava Jesus. Calmo, sereno, como se nunca tivesse estado perdido. Como se aquele fosse exatamente o lugar onde deveria estar. Por um instante, tudo ao redor desapareceu para Maria. O som sumiu, o movimento cessou, o mundo inteiro pareceu parar. Seus olhos se encheram de lágrimas, não mais de desespero, mas de um alívio tão profundo que chegava a doer. José ficou imóvel, sem palavras. O menino que eles haviam procurado por 3 dias, estava ali. Mas não apenas ali, havia algo mais. Jesus não estava apenas sentado entre os mestres. Ele estava falando, e quando falava, não era como uma criança. Sua voz era clara, firme, mas ao mesmo tempo suave, uma voz que não precisava se impor para ser ouvida. Cada palavra parecia carregar um peso diferente, uma profundidade que não se esperava de alguém tão jovem. Ele fazia perguntas, mas não perguntas simples. Perguntas que iam direto ao coração das Escrituras. Perguntas que desafiavam, que revelavam, que abriam caminhos. E mais do que isso, ele respondia, com uma autoridade silenciosa, mas inegável. Os mestres ao seu redor estavam atentos. Alguns inclinavam o corpo para frente, tentando captar cada palavra. Outros trocavam olhares entre si, claramente impressionados. Havia surpresa em seus rostos, mas também havia respeito. Um dos anciãos, com barba longa e olhar penetrante, observava Jesus com intensidade. Era como se estivesse tentando entender de onde vinha aquela sabedoria. Menino, disse ele lentamente, a voz carregada de curiosidade sincera, de onde vêm essas palavras? Como podes compreender assim as Escrituras? Jesus levantou levemente o olhar. Seus olhos encontraram os do ancião. E havia neles uma luz tranquila, mas impossível de ignorar. Ele respondeu com simplicidade, mas suas palavras atravessaram o ambiente como um eco eterno. Não havia orgulho em sua voz. Não havia necessidade de provar nada. Havia apenas verdade. E aquela verdade tocou todos que estavam ali. Um silêncio se formou. Um silêncio diferente, não de dúvida, mas de reverência. Alguns dos mestres começaram a murmurar entre si, quase em sussurros, como se tivessem receio de quebrar aquele momento. Nunca vimos algo assim. Essa sabedoria não é comum. Há algo neste menino. A luz que entrava pelas aberturas do templo caía sobre Jesus, iluminando seu rosto de forma suave. Por um instante, ele parecia mais do que apenas um menino. Havia algo em sua presença, algo que não podia ser explicado com palavras. Ele continuava falando, conectava passagens, revelava significados, trazia clareza onde antes havia apenas interpretação. E, pela primeira vez em muito tempo, os mestres não ensinavam, eles ouviam. Na entrada, Maria já não conseguia conter as lágrimas. Elas escorriam livremente por seu rosto, mas agora carregavam outro significado. Não era mais o desespero de uma mãe que perdeu, era o impacto de uma mãe que começava, pouco a pouco, a entender. José respirou fundo. Seus olhos não se afastavam do menino. Algo dentro dele se movia, algo que misturava orgulho, surpresa e um profundo respeito. O menino que ele havia ensinado a trabalhar com madeira, agora revelava mistérios que nem os sábios compreendiam completamente. E naquele momento, sem que ninguém dissesse nada, sem que nenhuma explicação fosse dada, uma verdade silenciosa tomou conta do ambiente. Deus estava ali, não em trovões, não em fogo, mas na voz calma de um menino. E por um instante, parecia que o próprio céu havia parado para ouvir. Filho, por que nos fizeste assim? No templo
Maria não conseguiu se conter por mais tempo. Seus passos, antes presos pela surpresa e pelo impacto do que estava vendo, finalmente avançaram. Lentamente, como se cada movimento carregasse o peso dos últimos 3 dias. Dias de medo, de lágrimas silenciosas, de perguntas sem resposta. Seu coração ainda batia forte, descompassado, dividido entre o alívio de finalmente encontrar o filho e a dor que ainda ecoava dentro dela. Quando se aproximou o suficiente, sua voz saiu. Frágil, trêmula, mas cheia de amor. Filho, por que nos fizeste isso? As palavras não eram duras, não eram de ira. Eram palavras de uma mãe que sofreu, que sentiu o vazio, que enfrentou o medo mais profundo que um coração pode conhecer. Seus olhos estavam marejados, e cada lágrima parecia carregar a memória daqueles dias intermináveis. Teu pai e eu, te procuramos aflitos, por 3 dias. O ambiente ao redor silenciou. Os mestres da lei, que antes estavam absorvidos pelas palavras de Jesus, agora voltavam sua atenção para aquele momento. Havia curiosidade em seus olhares, mas também respeito. Eles percebiam que não estavam apenas diante de um debate teológico, estavam testemunhando algo íntimo, humano, e ao mesmo tempo, profundamente divino. Jesus levantou os olhos. Seus olhos encontraram os de Maria. E naquele encontro, havia tudo. Havia compreensão. Havia ternura. Havia uma calma que não podia ser abalada. Ele não parecia confuso, nem assustado, nem arrependido. Sua expressão era serena, como alguém que entende perfeitamente o que está fazendo, e por quê. Então ele falou. Sua voz não era alta, mas também não era fraca. Era firme, clara. Por que me procuráveis? Por um breve instante, o tempo pareceu suspenso. Como se até o ar aguardasse o que viria a seguir. Não sabíeis que eu devo estar na casa de meu pai? As palavras não foram ditas com dureza, nem com confronto. Foram simples, mas carregavam um significado profundo, eterno. Elas ecoaram no coração de Maria como um lembrete, não novo, mas esquecido por um momento de dor. As memórias voltaram com força. A voz do anjo, a promessa, o milagre, tudo aquilo que havia marcado o início daquela história. Seu peito apertou, não de tristeza, mas de entendimento, ainda não completo, ainda envolto em mistério, mas suficiente para fazê-la guardar aquelas palavras em silêncio. José, ao lado dela, abaixou levemente a cabeça. Seus olhos se fecharam por um instante, como se estivesse aceitando algo que já sabia, mas que, naquele momento, precisava reconhecer novamente. Aquele filho não lhes pertencia completamente. Ele era do pai. Ao redor, os doutores da lei começaram a murmurar entre si, suas vozes baixas, mas carregadas de admiração. Que sabedoria é essa? Um menino, e fala assim. Certamente, a mão de Deus está sobre ele. Mas Jesus não reagia a isso. Não havia orgulho em seu rosto. Não havia necessidade de reconhecimento. Apenas paz. Ele se levantou lentamente. Seus movimentos eram simples, naturais, mas carregados de uma leveza que contrastava com o peso emocional daquele momento. Aproximou-se de Maria, e, sem dizer nada, a abraçou. Um abraço verdadeiro, profundo, um abraço que não precisava de explicação. Ali, naquele gesto silencioso, toda a dor daqueles 3 dias começou a se dissolver. O medo, a angústia, a incerteza, tudo parecia perder força diante daquele simples contato. Maria fechou os olhos. E, por um instante, apenas sentiu. Depois, Jesus voltou-se para José. E segurou sua mão, firme, com respeito, com amor. Naquele toque havia algo mais do que afeto, havia obediência, havia reconhecimento, havia uma ligação que ia além das palavras. Sem dizer mais nada, os 3 começaram a caminhar. Deixaram para trás o círculo dos mestres, que ainda permaneciam ali, impactados, mergulhados em pensamentos,
tentando compreender o que haviam acabado de testemunhar. Desceram as escadarias do templo juntos. O som da cidade voltava aos poucos, passos, vozes, movimento, mas agora parecia diferente. Como se tudo tivesse sido tocado por algo invisível. Do lado de fora, a caravana já se preparava. O céu começava a mudar de cor, os tons quentes do entardecer se espalhando lentamente pelo horizonte. A luz suave envolvia tudo, criando uma atmosfera tranquila, quase contemplativa. A viagem de volta começou, mas não era a mesma de antes. Havia silêncio entre eles, um silêncio profundo, mas não vazio, era um silêncio cheio de significado. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando compreender, processar, guardar aquele momento. Ao retornarem para Nazaré, a vida retomou seu ritmo simples. José voltou ao seu trabalho, o som do martelo novamente preenchendo as manhãs. Maria voltou à sua rotina, o aroma do pão fresco novamente aquecendo o lar. E Jesus continuava ali, crescendo, em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. Mas algo havia mudado, não nele, mas na forma como era visto. Maria guardava tudo em seu coração. Cada palavra, cada olhar, cada detalhe, como um tesouro precioso que ela sabia que um dia faria sentido por completo. José, por sua vez, continuava ensinando o ofício, mas agora com um respeito mais profundo, quase reverente. E Nazaré continuava como sempre, simples, tranquila, sem perceber, sem imaginar, que aquele menino, que caminhava por suas ruas de terra e trabalhava com madeira ao lado do pai, carregava dentro de si o destino de toda a humanidade. E assim, em meio à simplicidade da vida cotidiana, o extraordinário continuava crescendo em silêncio, preparando-se para o momento em que o mundo inteiro finalmente entenderia quem ele realmente era. Amado, Jesus está olhando para você agora. Se você ama Jesus, dê like e comente, eu amo Jesus, ele vai ouvir. Compartilhe esta palavra com sua família e amigos hoje, porque Jesus mandou, ide e fazei discípulos. Seja a luz que leva a salvação adiante. Amém.